da tua palavra, Senhor, neste lugar. Meu Deus, o Senhor é aquele que fala na revelação da palavra, na revelação divina. Meu Senhor, que o Senhor, meu Deus, use a vida dele grandiosamente e assim abençoe a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu, aproveitando que os irmãos estão de pé, quero convidar os irmãos a fazer a leitura da palavra de Deus. E logo após nós vamos também agradecer a Deus por aqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas para nos abençoar. Amém? Eu convido os irmãos a ler um texto no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Já sentimos a presença de Deus de forma especial neste culto, né, meus irmãos? Alguns louvores que são louvores tremendos, que glorificam a Deus. Está escrito assim, o versículo 18 a seguir. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Amém? Glória a Deus. Deus os abençoe. Tome os vossos assentos. Amém? Glória a Deus. Meus amados, primeiramente, quero justificar. Geralmente, a minha esposa me acompanha. Hoje ela precisou ficar na congregação. Foi requisitada. Meu filho também me acompanha, ele está começando a aprender a tocar e ele está lá auxiliando também a equipe dos músicos. Então, estou aqui, irmão, justificando a ausência da minha família, que geralmente anda comigo. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor setorial, pastor Jaime, louvar a Deus pelo pastor local, pastor Lázaro, louvar a Deus pela vida do meu amigo aqui, pastor Arnaldo. Muito obrigado, pastor, amém. Louvar a Deus pela vida aqui do meu amigo, presbítero Jefferson. São muitos anos, mais de 20 anos, né, Jefferson? Deus te abençoe, amém. Presbítero Adriano, muito obrigado, Deus abençoe. Presbítero Adriano, eu vejo ele toda semana, né? Eu estou ali numa obra ali com o pastor Gerson, né? E eu encontro ele sempre. Deus abençoe o cooperador Antônio, aos responsáveis pelo departamento de missões. Deus os abençoe, toda a igreja, todos os obreiros, todos os pastores que estão aqui na nossa retaguarda. E dá parabéns para o Daniel, que ele aprendeu a solar comigo, viu? Daniel aprendeu comigo. Ele não quer falar, mas foi verdade, viu, meus irmãos? É verdade. Deus abençoe os irmãos. É um prazer voltar a esta casa, amém, irmãos? Eu conheço essa congregação desde há mais de 20 anos atrás. Eu vim aqui em consagração com os jovens aqui há muitos anos atrás. A maioria dos jovens agora são pastores que estão dirigindo congregações por aí. E eu glorifico a Deus por voltar aqui tantos anos depois e perceber que Deus tem feito essa grande obra neste local. Está uma casa bonita, né, meus irmãos? Está chique, né? Você fica à vontade, se sente muito bem
ainda mais, irmãos, com a dedicação dos irmãos no louvor e em tudo que está fazendo, amém? Meus amados, nós estamos num culto de missões e uma certa feita estava participando de um congresso de missões, uma espécie de seminário para missões, e um dos pastores questionou o líder de missões e perguntou: qual o objetivo deste trabalho de missões, já que nós não vimos nenhuma alma se converter nesses cultos que você fez? Isso ele perguntou para o líder de missões. E aí o líder de missões ficou ali meio sem saber o que responder. E eu pedi a oportunidade e ele disse: por favor, fale. Eu disse para ele: eu entendo que é importante que almas se rendem ao Senhor no culto de missões, mas o culto de missões também tem a sua importância. E ele disse: qual? Eu disse: no culto de missões, Deus habilita o crente a ir buscar almas. É necessário que se salve almas em um culto como esse, mas é neste culto que Deus nos capacita, nos levanta para ir buscar almas. Então, neste culto aqui, é onde o Senhor prepara jovens, prepara obreiros, prepara irmãs, para poder sair. E aí sim, cumprir verdadeiramente o objetivo deste culto, que é levantar pessoas, irmãos, vocacionadas para ir buscar almas para o Senhor. Meus amados, eu compartilhei um texto da palavra de Deus com os irmãos, e Jesus vai iniciar o ministério, e Jesus poderia escolher tantas pessoas. Ele poderia até a corte de Herodes, porque ele vai iniciar o ministério, ele precisa escolher pessoas para estar com ele. Ele precisava escolher homens para estar à sua retaguarda. Ele precisava escolher homens que ele pudessem instruir para fazer, servir e executar aquela vocação que ele estava agora proposto a estes homens que ele iria chamar. Após o seu batismo, passar pela tentação, ele vai a Nazaré. Em Nazaré não entenderam muito ele, então ele sai, e ele sai pregando a mensagem do reino, pregando arrependei-vos, mas ele precisa escolher homens para estar com ele. Ele precisa escolher homens para servir e fazer aquela obra na qual já era um propósito de Deus. E ele poderia muito bem iniciar chamando homens na corte de Herodes, já que era uma obra que ele iria iniciar, que iria impactar as nações, que iria alcançar tanta gente, o mundo inteiro. Ele poderia começar a chamar os melhores, chamar os maiores da época. Mas Jesus não foi à corte de Herodes chamar os homens do governo. Ou então ele poderia chamar, já que tinha aqueles que exerciam o sacerdócio, o ministério sacerdotal, tinha muitos neste período de Jesus. Ele poderia ir lá, começar a escolher sacerdotes, somos sacerdotes, levitas, e dizer: vem andar comigo, eu tenho uma grande obra para realizar. E o texto não diz que Jesus foi a estes homens. Ele poderia muito bem, então, começar a ir pelas melhores cidades, para escolher os homens mais ricos daquela época, já que ele iria iniciar o ministério. Vamos começar com homens que têm posses, com homens importantes. Ele não foi buscar esses homens. Para onde Jesus foi? Jesus foi para as margens do mar da Galileia, para as regiões baixas, diz o texto. E lá ele começou a encontrar pescadores, homens com a sua profissão naturalmente comum para aquela época, e na Galileia. Perceba, meus irmãos, que ele está indo atrás de homens que diante da sociedade não são homens capacitados, não são homens habilitados, não são homens, segundo a visão humana, dignos de tal obra, dignos de tal propósito. Mas Jesus foi lá buscar eles. Jesus encontrou lá os primeiros ministros de estado do seu reino, homens para ele usar. Recentemente o presidente precisava de ministro para estar com ele, ele escolheu os melhores. Jesus também, quando foi escolher aqueles para estar com ele, ele escolheu os melhores. Só que a ótica que Jesus usou não foi a ótica humana.
Na ótica humana, nós apontaríamos hoje, até hoje, se Jesus dissesse para nós, quem vocês escolhem para ser 12 discípulos de Jesus, nós já teríamos pessoas de mente para dizer, escolhe tal pessoa, escolhe fulano porque fulano fala muito bem, escolhe Beltrano porque Beltrano fala muito bem. Mas observe que no texto Jesus não escolheu a melhor cidade e nem segundo a visão humana escolheu os melhores homens. Ele foi às margens, à parte marítima, escolher homens comuns, que não tinha formações, não tinha diplomas, não tinha aquele linguajar, não tinha aquela forma de falar, culta, não tinha. Mas Jesus foi lá escolher eles, porque a maneira que Jesus escolhe pessoas para a sua obra é totalmente diferente da maneira que muitas vezes nós olhamos. Com isso eu não estou dizendo que não deve haver preparo da nossa parte, não é isso. Mas eu quero lhes dizer que o chamado inicialmente, geralmente, parte dele e não de nós. O chamado vem dele, não vem de nós. E quando o chamado vem da parte dele, meus amados, vem muitas vezes de uma maneira que você não compreende. Jesus estava lá. Jesus estava na Galileia, considerado uma região inferior às demais. Os habitantes eram menos educados, linguagem grosseira. Mesmo assim ele estava lá. Jesus foi lá e buscou homens, os primeiros ministros, os primeiros discípulos para estar servindo ele nessa grande obra. Jesus foi buscar eles, não importavam quem eles eram, Jesus foi lá. Isso me faz lembrar, meus amados irmãos, que eu estou aqui porque Jesus me encontrou em algum lugar. Você está aqui porque Jesus te encontrou em algum lugar. E eu vou dizer uma coisa para você, você não estava no melhor lugar não, viu? Você não estava na melhor posição não. Você lembra quem chegou e falou de Jesus para você? Você lembra quem chegou e te evangelizou? Você lembra onde você estava? Onde você morava? Você sabe onde você nasceu? Você sabe de que família você veio? Você sabe qual foi a tua formação? E você sabe o porquê e o motivo por que Jesus te chamou? Com certeza não foi nada de você, foi tudo da parte dele. Porque se fosse da nossa parte, nós não estaríamos aqui. Mas ainda bem que ele foi. Ainda bem que ele nos encontrou. Eu vou desafiar vocês, e se encontrar alguém aqui pela primeira vez, eu vou dizer, encontrei. Quem aqui conhece a cidade de Felisburgo? Eu sabia que ninguém conhecia, mas pelo jeito Jesus que eu sirvo conhece. Porque ele me encontrou lá, numa cidade que não aparece no mapa. Você procura Felisburgo, aparece agora, porque teve uma chacina lá, então começou a aparecer o crime da cidade. O crime da cidade, não a localização. Mas Jesus me encontrou lá. Aleluias. Isso é motivo de eu subir aqui, irmãos, e agradecer a Ele porque Ele me encontrou. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Você está aqui é por causa dEle, é por Ele. E para Ele são todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, eu sinto a presença de Deus porque eu sei que não estou aqui pelos meus méritos, estou aqui porque Ele é bom, estou aqui porque Ele é misericordioso. Então aproveite essa oportunidade e agradeça a Ele por você ser salvo, por você ser liberto, por você ser curado, transformado e estar aqui nessa noite participando desse culto de missões, porque é um privilégio para nós. Oh glória! Lamanso e alabadagai. Aramanto e alabai, suri alabai. Jesus chama dois. Está aqui no texto. Ele chamou primeiramente Pedro e André. E o texto diz que eles estavam lançando as redes porque eles eram pescadores. E Jesus lança o convite. E nesse convite, Jesus disse o seguinte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Observe as verdades que está neste texto. Ele disse, vinde após mim. Jesus não está chamando aqui, irmãos, aleluia, alguém para... O primeiro chamado de Deus, de Cristo para as nossas vidas é, vinde após mim. Ou seja, Ele está lhe chamando para andar após Ele. E se Ele que está dizendo, vinde após mim, então o chamado não é algo que parte de nós.
Eu não disse um dia, eu vou ser pregador quando estava lá no mundo, todo arrebentado. Você não disse, vou ao Senhor na igreja quando tiver a minha oportunidade. Nenhum dos senhores disse, eu vou ser pastor quando estava lá fora. Ninguém disse isso. Mas foi ele que mandou alguém lá e disse, vem, vem, vem. Nós não sabíamos o que nós iríamos fazer, mas ele estava chamando, vem. Foi o convite. O chamado partiu dele, não foi de nós, partiu dele. Tu tem chamado, irmãos? Você tem chamado? Partiu dele, amém? Você tem chamado, jovem? Tem chamado, irmã? Tem chamado, obreiros? Na vida da igreja, tem chamado? Partiu dele. Foi ele quem te chamou. Tu és precioso, preciosa para ele. Aleluias. Oh, glória, obrigado, Senhor. Vinde após mim. Só Jesus tem o poder de chamar, porque ele é soberano. Amém? Só ele tem poder de chamar. E qual foi o motivo de ele chamar? Ele diz, vinde após mim e segue-me. Segue-me. Onde eu for, eu quero que vocês também vá. Siga os meus passos. Faça o que eu faço. Observe o que eu estou fazendo e aprenda comigo. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou chamando vocês para um relacionamento. Porque antes de alguém fazer alguma coisa na presença de Deus, ele precisa primeiramente ter um relacionamento pessoal com Jesus. Eu não acredito em alguém que vai fazer a obra de Deus, senão antes ele não tem uma experiência pessoal com Jesus. Antes de ele falar de Cristo, ele precisa conhecer o Cristo. Antes de ele expressar o Cristo, ele precisa revelar o Cristo que ele conhece. Eu só estou falando aqui porque conheci ele, sei quem ele é na minha vida, sei o porquê estou aqui, por isso eu vou falar dele. Senão jamais iria falar de alguém que eu não conheço. É por isso que nós estamos aqui. Então, antes de fazer, ele nos chama a nos relacionar com ele. Segue-me, segue-me, segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram, porque isso é obediência. Mas por que Jesus chamou? Ele disse, eu farei. Ah, não é nós que fazemos? Não, é ele quem faz. Eu farei. A sua parte é seguir. A sua parte é andar após ele. Quem faz é ele. Quem forja é ele. Quem levanta é ele. Quem capacita é ele. Quem dá estrutura é ele. É por isso que ele está te chamando, segue-me. Porque conforme você vai andando comigo, eu vou trabalhando a sua estrutura. Conforme você vai andando comigo, eu vou te dando experiência. Conforme você vai andando comigo, eu vou te dando aí visão, vou te dando sabedoria, até você chegar à estatura de poder exercer aquilo que eu te chamei. Antes de ir, antes de fazer, é preciso aguardar o tempo dele. Muita gente quer chegar logo, irmãos, a fazer o que ele chamou. Mas eu vou dizer, para chegar e fazer o que ele chamou, tem um processo. E o processo é dolorido. Todos querem ver a bênção que o irmão recebeu, mas não querem passar pelo caminho que ele passou. Todo mundo quer pregar bonito igual tal pregador, mas não quer passar pelo que ele passou. Muitos querem dirigir a congregação que aquele pastor dirige, mas não quer passar pelo funil que ele passou. Muitos querem estar na frente fazendo determinado trabalho, mas não querem entrar naquele funil, naquele período de lapidação, de preparação. Eu vou dizer uma coisa para você, ninguém chega no lugar, ninguém chega até um lugar do nada. Eu não caí aqui nesse altar do nada, irmãos. Com certeza, se Jesus me deu a oportunidade para chegar aqui, ele também já me moeu em algum lugar. Já passou pelo processo, já colocou, moeu, viu se estava bom. Se não está bom, volta de novo. Porque na obra dele é assim. Na obra dele não é igual padaria, não. Joga a massa lá, fica pronto e está pronto. Não. Jesus nos prova, nos experimenta, até ficar do jeito que ele quer. Porque quem está chamando é ele e a obra dele é do jeito dele. Não é do meu jeito. É por isso que ele lapida. Eu farei. O quê? Pescadores de homens. Jesus está chamando, irmãos, homens que não tem explicação. Não tem explicação. Paulo escreveu um texto lá
na primeira carta aos Coríntios 1:27, que ele diz: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ou seja, vai entender os critérios de Deus quando Ele quer chamar. Vai entender os critérios de Deus quando Ele quer usar. Nem eu sei explicar porque Ele me levantou para pregar a palavra, nem eu sei explicar. Eu só sei que Ele chamou, eu só sei que Ele é misericordioso, eu só sei que Ele é bondoso. Não fui eu, foi Ele. Não é nós, é Ele, amém? Ah, irmãos, eu estou sentindo tanta graça de Deus nesse culto. Eu estou sentindo tanta graça de Deus nesse culto, porque hoje é um culto que Deus está dizendo que Ele vai levantar pessoas, vai capacitar pessoas, vai experimentar pessoas e colocar pessoas prontas para ir também. Nós estamos no culto de missões. Você entrou aqui com um objetivo, mas você vai sair daqui com uma visão que Ele vai te dar pela palavra, um propósito que Ele vai colocar no teu coração pela palavra. Segura aí, porque tem coisa do céu chegando para a tua vida. Lamanso e alabadagai. Meus amados, Jesus chamou membros da mesma família, porque Ele chamou Pedro e André, e logo após Ele encontra mais dois. Ele chama Tiago e João. Ambos eram pescadores, são homens comuns, mas Ele chamou. Não tinha formação, mas Ele chamou. Sabe, às vezes, irmãos, a capacitação não pode ser primeiro que o chamado. A sequência é, primeiro Ele chama, depois vem a capacitação. Eu hoje, irmãos, eu glorifico a Deus que Ele abriu a porta de um seminário teológico e eu me formei. Mas o que adiantaria eu entrar num seminário teológico se Ele não me chamasse primeiro? O que adiantaria se Ele não chamasse primeiro? Eu posso ir para a melhor faculdade, estudar, me dedicar. Se não tem chamado, não tem trato. Aqui não é porque eu me informei, não é porque eu fui, é porque Ele me chamou primeiramente. Mas depois que Ele chama, Ele dá as condições para você estudar, para você ir se capacitar. Então não pode, irmãos, atropelar o processo não. O processo, Ele te chamou, está seguindo Ele, se dedique, comece a comer Bíblia, comece a ler Bíblia, comece a orar, comece a fazer aquilo que Ele te chamou, comece a fazer a tua parte, comece a se dedicar, comece a ler, porque vai chegar a hora que Ele vai querer te usar. Ele chamou e disse: estou te chamando para pregar a minha palavra. E aí eu fiquei um tempo, fiquei meio sossegado, né? Agora Deus vai me usar, agora eu vou virar pregador, Veio um outro irmão usado por Deus e disse: meu filho, assim diz o Senhor para ti, coma a minha palavra, essa é a tua obrigação. Eu te chamei, mas a tua parte tu tem que fazer. Aí eu comecei a ler Bíblia. Comecei a ler Bíblia. Daqui a pouco o Senhor abriu a porta do seminário, eu fui estudar. Desde que eu comecei a estudar, não parei até hoje. Termino um seminário, entro em outro. Termino um, entro em outro. Por quê? Porque a minha parte eu não posso parar. Mas entendendo que se não fosse o chamado dele, não adianta eu fazer nada disso. Amém? Primeiro tem que vir o chamado. E aqui, irmãos, existe uma passagem que me chama a atenção, que é o fato de... Lembra quando Moisés, Estevão na sua pregação, ele estava... naquela pregação dele eloquente, ele começou a pregar e ele trouxe uns dados sobre Moisés para aqueles que estavam ouvindo ele. E ele disse assim: Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus iria dar livramento para o povo por intermédio das suas mãos, da sua liderança. E Moisés tinha consciência desse chamado. O problema é que Moisés quis entrar em ação para executar o chamado na hora errada. Então Moisés entra lá, sabia, era ciente, porque segundo o que Estevão fala, Moisés cuidava, pensava, entendia que os irmãos iriam entender. É por isso que ele vai lá e mata o egípcio. Ele mata o egípcio convicto. Eu vou matar o egípcio. O povo vai dizer: esse é o nosso líder. Vai ficar do lado de Moisés. Vai provocar uma revolução. E aí vai começar uma grande obra. E aí o povo vai sair do Egito. Moisés pensou assim. Ele tinha chamada para ser libertador? Tinha. Mas era o momento? Não. Nós temos que tomar o cuidado, irmãos,
de não querer exercer algo que não chegou o momento ainda. Não é porque Deus falou que te chamou para isso que você já vai sair. Tem gente que Deus disse, eu vou te chamar, te chamei para ser pastor. Aí o camarada, ele espera 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não chegou, ele já dá um jeitinho de sair de onde ele está, vai para outro lado, abre uma igrejinha lá no outro canto, vira pastor lá e diz, agora meu chamado está se cumprindo. Está se cumprindo nada, está se cumprindo nada. Daqui a pouco vai ter que voltar para o processo de novo. Porque na obra de Deus não é desse jeito. Tem processo, se fugir do processo, o Senhor traz quantas vezes precisar, mas a obra dele vai se cumprir de acordo com a vontade dele. Moisés pensou, matou o egípcio, enterrou, denunciaram Moisés, o faraó perseguiu Moisés, Moisés fugiu. Moisés fugindo, pronto, acabou, nada. Agora está começando o processo. Moisés fugiu para o deserto, lá no deserto, o Senhor começou a instruir a Moisés. Lá o Senhor começou a lapidar Moisés. Porque segundo Estevão, Moisés era conhecedor da ciência. Moisés era formado em todas as disciplinas, formações que existiam no Egito. Seja liderança, seja qualquer coisa, ele era dotado de todo o conhecimento do Egito. E também ele era poderoso em palavras, diz Estevão, poderoso em palavra. Mas quando ele tenta antecipar esse ato, ele é mandado lá para o deserto. E lá no deserto, irmãos, não tinha mais, não adiantava mais a ciência do Egito, o poder de palavra, a palavra que ele tinha lá do Egito, nada adiantava mais, porque agora ele estava no deserto. No deserto não precisa disso. Aí o Senhor começou a tratar Moisés. Resumindo, Moisés passou 40 anos no Egito achando que era alguém. Foi 40 anos para o deserto para descobrir que não era ninguém. No dia que o Senhor apareceu para Moisés, disse, vem, eu te chamei para fazer uma grande obra. Ele disse, quem sou eu? Agora está bom. Agora está bom, porque quando eu acho que sou alguma coisa, eu não estou pronto. Mas quando eu reconheço a minha incapacidade diante dele, eu estou pronto para ir fazer a obra dele. Eu nunca vi Deus levantar alguém batendo no peito, eu estou prontinho para pregar, eu estou prontinho para dirigir. Tá nada, irmãos. Quem tem temor sabe a responsabilidade que é subir no altar para pregar. Quem tem temor sabe a responsabilidade que é um cargo. Quem tem temor sabe a responsabilidade que é pastorear. Não está pronto não, as pernas tremem, a mão fica suada. Por quê? Porque sabe que o dono da obra vai querer, irmãos, aleluia, o acerto de conta de tudo que eu estou fazendo. Não estou pronto não. Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos, irmãos, antecipar o processo. Mas eu quero, irmãos, terminar dizendo que Jesus chamou 2 discípulos e eles estavam lançando as redes. Eles eram pescadores, mas eles estavam lançando as redes. Logo após, ele chama mais 2 discípulos. E eles estão fazendo o quê? Tiago, filho de Zebedeu, e João. Estavam fazendo o quê? Consertando as redes. Jesus chamou eles também. Eu estava lendo esse texto, irmãos, e parei para pensar um pouco como é a obra de Deus. Como é a obra de Deus? Como é o chamado? Jesus chama lançadores de rede, mas Jesus também chama consertadores de redes. Ou seja, na obra de Deus, ou você é um, ou você é o outro, ou você é os dois. Mas não tem aqui alguém que diga, eu não sirvo para nada. Alguma coisa você é. Já parou para pensar o que você é? Você é um lançador de rede ou um consertador de rede? Você lança ou você conserta? Ah, meus amados irmãos. Para mim estar aqui, eu morava aqui no Célia, aqui embaixo, aqui na Rua Dallas. Na Rua Dallas tem uma vielinha que passa a pontinha. E tem aquela vielinha de madeira. Quem passa aquela pontinha do riozinho, ali depois da Rua Dallas, tinha um barraquinho do lado esquerdo.
um barraquinho de madeira, quase caindo dentro do riozinho. Eu morava ali, menininho, estava lá. Chegaram as irmãs do ciclo de oração, com a rede pronta para lançar. Entraram na viela, entraram no barraco e lançou. E trouxe. Trouxe. Cheguei, parecendo um peixe me debatendo na presença de Deus, sem saber o que estava acontecendo. Mal sabia eu que Ele estava também me chamando para ser um lançador de rede também. Mas um foi lançar, mas outro foi formar a minha rede. Porque uma hora nós somos alcançados e outrora nós somos lapidados, e essa lapidação é a construção da nossa rede, a construção do que nós iremos fazer na presença de Deus. E essa construção de rede, na verdade, ela é formada por várias pessoas. Por várias pessoas. Aquela irmã que foi lá, Deus falou com ela. Falou assim para ela, disse assim: está vendo aquele meu servo? Ela disse sim. A partir de hoje você vai adotar ele em oração. E não vai deixar de orar por ele nem um dia sequer. E ela disse, amém, Senhor. Você está pensando que eu cheguei aqui porque eu sou bom? Você está pensando que nós estamos aqui porque somos bons? Alguém está lá de oração, orando por você e consertando as suas redes. Ninguém chega no lugar nenhum sozinho. Nós chegamos aqui porque Deus usou alguém para consertar nossas redes, nos ensinando, nos instruindo numa escola bíblica, num culto de doutrina, num seminário, nenhuma oração, nenhum conselho. Ah, meus amados irmãos, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Para eu estar aqui, tem muita gente orando, tem muita gente intercedendo. Eu vou até falar a verdade, tem dia que eu nem oro, esqueço de orar, irmão. É aquela correria, mas sei que tem alguém de joelho orando pela minha vida. Se eu estou de pé, não é porque eu sou bom, eu estou aqui porque a misericórdia dele é grande na minha vida. E tem um monte de gente que está do meu lado, na minha retaguarda, na minha história, seja pastor, seja orientador, seja irmã, que estão auxiliando. Aleluias. Você sabe por que você está aqui? Tem muita gente orando por você. Aleluias. É por isso que eu estou aqui, irmãos. Irmãos. O professor de teologia foi um que ajudou a formar a minha rede. A irmãzinha que orou foi uma que ajudou a formar a minha rede. Não cheguei aqui sozinho, não. E vou dizer uma coisa para você. Deus está dizendo algo aqui nessa noite. Eu lhe chamei para lançar a rede também. E lhe chamei também para consertar a rede. Tem gente que não prega nada. Dá o microfone na mão dele, não prega nada, meu querido Adriano. Coloca a mão, não prega nada. Mas chega alguém arrebentado, depressivo na frente dele para você ver. Chega, conversa com ele, você vai sair curado. Lançar a rede não é só subir aqui para pregar. Tem gente, meus amados irmãos, que não sabe cantar, não sabe pregar. E alguém diz, esse aí não serve para nada. Mas só um glória a Deus que ele dá dentro da igreja. Deus visita a igreja com poder. Por quê? Porque ele é importante. Tem uma irmã na igreja que eu congrego, que a irmã só vive dando risada. E um dia alguém disse, para de ficar rindo. E um dia eu vi alguém pregando, não conhecia a irmã. E aquela pessoa pregando disse, minha irmã, fique de pé aí. E aquele irmão, usado por Deus, disse, minha irmã, assim diz o Senhor, eu me agrado do teu sorriso, porque o teu sorriso alegra a alma de alguém. A irmã dá risada no culto e o Senhor cura.
Eu não estou trazendo nova doutrina, não é isso não. Eu estou dizendo que muitas vezes uma paz do Senhor bem dada, um abraço bem dado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Você não é alguém que não serve para nada. Todos que estão aqui têm algo a fazer na presença de Deus. Todos que estão aqui nessa noite. Ou você lança ou você conserta. Minha irmã do ciclo de oração, vocês não sabem o quão valoroso é o ministério que Deus tem confiado em vossas mãos. Quantos era para estar caído, mas aquela oração pela madrugada não deixou a rede se arrebentar, e muitos desses estão de pé. Jovens, vocês estão de pé, porque Deus tem levantado muitos para interceder por vossas vidas. Obreiros, homens de Deus, nós estamos aqui porque muitas vezes nós não temos nem tempo de orar, às vezes da correria, mas quando pensa que não, nas 3, nas 4, nas 5 da manhã, tem aquela irmãzinha que nunca fala, nunca faz nada, mas está lá: Senhor, visita o pastor Lázaro, visita o pastor Arnaldo, visita a igreja, visita os músicos. Irmãos, só consertando. E aí, meus amados, nós nos reunimos aqui e nós entendemos que tudo é graça, tudo é misericórdia. E eu descubro que eu estou aqui porque você também tem me ajudado. Essa igreja me ajudou. Quantas manhãs de oração eu não participei aqui. E Deus, o pastor Vanderlei, quem conhece o pastor Vanderlei aqui? Quem conhece? Pastor Vanderlei, aquele negrão abençoado, sendo usado por Deus, sendo abrindo a boca e profetizando em nossas vidas, dizendo: Deus vai te levantar. Está aqui eu aqui de novo, está eu aqui hoje. Ou seja, para Deus levantar um, Ele levanta outros também. Ninguém faz a obra sozinho. Nós fazemos a obra precisando de um e dos outros. Eu preciso do Senhor, pastor Arnaldo. Eu preciso do Senhor, presbítero Adriano. Eu preciso do Senhor, presbítero Gerson. Eu preciso do Senhor, meu irmão Antônio. Eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa igreja. Eu preciso de vocês, jovens. Eu preciso de vocês, irmãos. Senão a obra não vai. Preciso de lançador e preciso de consertador de rede. Sabe de uma coisa? Não pare de orar. Não pare de interceder. Não pare de jejuar. Não pare de ler Bíblia. Não desista do chamado. Não desista da vocação. Porque vai chegar a hora que Deus vai trazer testemunho para a tua vida. E você vai glorificar o nome do Senhor por não ter desistido. Se você chegou com a rede arrebentada, hoje é dia do Senhor reestruturar essa rede. Sabe, quem lança a rede trabalha tanto que às vezes ele nem percebe que muitas vezes a sua rede começa a sofrer. E muitas vezes começa a aparecer rasgo na rede. Jesus, lá em Lucas 5, chegou lá e encontrou os discípulos fazendo o quê? Lavando as redes. Eles tinham um processo. Eles, para lançar, tinha que deixar ela bem estruturada, sem nenhum buraco, para não perder os peixes durante a pesca. Mas eles tinham a obrigação de, depois da pesca, também lavar. E novamente reestruturar. Quem lança a rede, geralmente é aquele que está em linha de frente. Está pregando, está em linha de frente, mas vou dizer uma coisa: um dia a rede fica fraca. E aí a quem a gente procura? Quem é que nos ajuda? Quem é que nos ajuda, igreja? Aí você fala: Jesus, mas Jesus usa alguém, tá? Quantos de nós não queríamos, por exemplo, quantas vezes eu não quis parar de pregar? Eu vou parar com esse negócio de pregar. Aí eu volto triste. A redinha querendo desistir. Vem aquele irmão, aquela irmã, ora por você. E o Senhor revigora novamente aquele ânimo. Muitas vezes aqueles buraquinhos na rede
por permitir algumas coisas que não glorificam a Deus. Fica frágil, você irmão, fica frágil. Mas sabe de uma coisa? É noite do Senhor, irmãos, estruturar novamente a tua rede. Não sei como tu entrou, só sei como você vai sair. Vai sair mais firme do que nunca. Vai sair mais cheio do que antes. Vai sair mais capacitado do que entrou. Porque essa noite é uma noite missionária. Que Ele está lhe chamando, lhe vocacionando, dizendo: vou lhe usar para consertar muitas redes. Vou lhe usar para lançar muitas redes. Vou transformar vidas através de ti. Glória, glória, glória. Eu sinto a graça de Deus, e essa graça é a graça que nos renova, é a graça que nos transforma, é a graça que nos vivifica, é a graça que nos anima, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos direciona, é a graça que nos alegra, irmãos, a graça que nos satisfaz, aleluia, a graça que alivia, a graça que nos deixa leve na presença dEle, a graça que nos faz vencer. Se você pode nessa noite, receba da graça de Deus na tua vida. Não chegou a hora de parar não, você vai continuar muito mais ainda. Não chegou a hora de desistir, você vai continuar mais ainda, porque nessa noite o Senhor nos visitou pela sua bendita palavra. Cadê os lançadores de rede deste local, igreja? Cadê os consertadores de rede desse local? Aleluia, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Quando alguém manda mensagem para você: não estou me sentindo bem, não é porque Ele não está mandando para você por acaso, é Deus que está colocando você no caminho dele. É porque você tem capacidade de ajudar aquela pessoa. Obrigado, Senhor. Eu queria fazer uma oração, irmãos, para terminar. E você mesmo aí no seu banco, fale com o Senhor o que você é na presença dEle. Senhor, a partir de hoje eu quero começar a consertar as redes, então vá consertar. Senhor, a partir de hoje eu quero lançar a rede, então vá lançar. Senhor, a partir de hoje eu quero fazer as duas coisas, então conserta e lança. Tem dia que a gente está no culto de ensino arrumando rede, e tem dia que a gente está lançando lá fora. Faça as duas coisas, mas você tem que fazer. Tem que fazer. Meu Deus do céu. Sabe, meus irmãos, quando Ele está na casa, irmãos, não dá, irmãos. A gente não consegue, às vezes, nem falar. Mas isso, irmãos, é a presença dEle em nosso meio. Pescadores, pescadores, o Senhor quer lhe usar. O Senhor quer lhe usar. O convite para eles, inicialmente, antes de pescar, foi: vinde após mim. E o convite está lançado nessa noite. Quero saber se tem alguém que não serve a Jesus ainda, mas está entendendo o convite de Jesus: vinde após mim. Se você está entendendo o chamado, erga a tua mão. Erga a tua mão. Tem alguém que não serve a Jesus ainda e que entendeu o chamado, está entendendo o chamado de Deus para a sua vida? Tem alguém que não serve a Cristo ainda aqui?
Aleluia. Se você está do lado dessa pessoa que você sabe que não é cristã, pergunte a ele, Jesus está lhe chamando. Quer ir hoje? Quer receber ele hoje como Senhor e Salvador da tua alma? Pescadores de redes, fique atento. Fique atento. Consertadores de redes, fique atento. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite? Amém? Aleluias. Não tem? Vamos orar? Eu não vou chamar não, irmãos, não vou chamar à frente, mas eu quero saber, tem alguém que não serve a Cristo aqui nessa noite? Só faça assim com a sua mão. Faça assim com a sua mão. Tem alguém? Não tem? Vamos orar? Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida depois desse culto, mas só sei que é grande. Só sei que é grande. Esse louvor que os varões cantaram, eu vi uma certa feita, irmãos, sendo apresentado em igreja. Enquanto cantava, tinha um rapaz querendo se matar. Ele foi pular na frente do carro. E aí escutou os irmãos na igreja cantando, 1 vez, 2 vezes, vai em frente e tente um pouco mais. Ele ouviu e entendeu, tem mais uma chance. Correu para dentro da igreja e entregou a vida dele para Jesus. Ou seja, lançou a rede cantando. Uns lançam pregando, outros lançam cantando, outros lançam ministrando louvor. Outros lançam falando, outros lançam abraçando, mas todos são úteis na presença de Deus. Nessa oração, é uma oração que nós vamos falar para o Senhor, nos usar na presença dEle. E agradecer a Ele por essa oportunidade. Amém, igreja? Eu estou muito grato a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra revelada aos nossos corações. Senhor, como é bom saber que, para mim chegar aqui, Senhor, quantas pessoas o Senhor não levantou. Para estes que estão aqui, quantas pessoas o Senhor não levantou, quantos conselhos não recebemos. Quantas orientações, quantos cultos de doutrina, quantas escola bíblica dominical, quantas repreensões, Senhor, quantas chamadas de atenção para eu estar aqui hoje. E os teus servos também, Senhor. Senhor, eu sei a história, eu sei a minha história, e sei que foi bondade tua, e estes que estão aqui também sabem a história deles, e sabem que foi bondade tua. Hoje nós entendemos que nós estamos aqui é por bondade do Senhor, e já que o Senhor vai nos usar, Pai, que aqueles que lançam as redes, Senhor, se estiver alguma coisa errada, dá estrutura novamente, Pai querido, restaure as redes do teu filho, da tua filha, anima, Senhor, renova a alegria, renova, Senhor Deus eterno, esta graça no coração dela, no coração dele. Este que tem chamado, que não está querendo ir mais, que diz que vai parar, vai enterrar o talento. Não, Senhor, não chegou a hora de enterrar, não. Chegou a hora de pegar essa rede e lançar em alto mar, porque a obra é grande. Grande é a obra do Senhor. Muitas almas estão esperando o Senhor. Não chegou a hora de parar, não. É a hora de continuar. A pandemia veio, mas não parou os teus projetos, Senhor. O Senhor continua no teu trono. Portanto, nessa noite, Senhor Deus eterno, em nome de Jesus, aos lançadores de redes e aos consertadores de redes que o Senhor tem chamado, capacita, Senhor, com a tua graça e usa para a glória do teu nome. E quem acredita assim diz amém. Deus os abençoe, igreja. Eu conto com as vossas orações pela minha família, amém? Conto com as vossas orações pela minha casa, estarei orando também por vós. Deus abençoe aos pastores, pastor Arnaldo, que se faz presente, e aos responsáveis pelo departamento de missões. Muito obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Deus falou poderosamente em nosso meio. Meus irmãos, estamos encerrando este culto. Aqui eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Lázaro, nosso pastor Arnaldo, homens de Deus, que têm uma visão imensa e estão enfraimados por este trabalho missionário, a esta igreja que é uma igreja missionária.
dá para ver o amor, o carinho pelo qual os irmãos tratam os visitantes, né? O quanto oram pelos aqueles que necessitam. Então eu quero agradecer a todos os irmãos, os obreiros, os companheiros da evangelização, enfim, a todos os irmãos, que Deus os abençoe poderosamente. Quero aqui também agradecer ao meu amigo, pastor Luciano. Muito obrigado, meu amigo, por ter nos atendido. Tenha certeza que o senhor está saindo daqui ciente de que Deus falou poderosamente com essa igreja. Muito obrigado. Também a Fran Oliveira, que pela rede social, né, ela pediu oração aqui pela igreja, pois ela está afastada e não tem força para voltar. Se ela ainda estiver ouvindo nós, Fran, esta foi a palavra de Deus para o seu coração. Deus te chamou e tem um propósito na sua vida. Vem em nome de Jesus. Quarta-feira essa igreja está aberta, Fran. Sexta-feira essa igreja está aberta. Venha, porque Deus tem mais palavra para o seu coração. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. A honra, a glória, a força, o poder, seja Ele para todos sempre. Não há meritocracia na graça, irmãos. Não há meritocracia na graça. Às vezes eu vou para frente do espelho, eu falo para mim isso, eu falo para mim. Nunca seja tolo, Arnaldo. Eu falo outra coisa para mim, mas não vou falar não, senão dá problema. De achar que você é alguma coisa. Porque não é você, é graça. Não é o que você sabe, é graça. Não são os teus diplomas, é graça. Não são os teus conhecimentos, é graça. Tudo é graça. Se estamos aqui é porque a graça nos alcançou. É interessante que enquanto o pastor Luciano pregava, eu me lembrei da escola bíblica de hoje de manhã. A escola bíblica falou sobre serviço. Servindo uns aos outros. E Jesus deu o maior exemplo. A Bíblia diz que ele esvaziou-se. A palavra para esvaziar-se no grego é keno. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele se derramou. E ao se derramar eu pude ser cheio. Só que ao ser cheio ele me deu uma missão. Vai e enche outras pessoas. E para eu encher outras pessoas eu preciso me esvaziar. E para essa outra pessoa encher outra pessoa ela precisa se esvaziar. Servindo uns aos outros. De maneira que quando eu me esvazio, eu não estou me esvaziando, eu estou ficando cheio, porque a graça dele é abundante, não acaba, ele está me enchendo todos os dias. É graça, não é meritocracia. Não é fruto de homens, é fruto da graça. Então você vai sair daqui nessa noite sabendo, foi a graça que me fez estar neste lugar. Deus abençoe o pastor Luciano por essa boa palavra aos nossos corações. Queremos agradecer ao pastor Lázaro também pela confiança, a liderança deste trabalho, na pessoa do presbítero Jefferson, presbítero Adriano, também o nosso irmão Antônio, que Deus continue abençoando toda essa igreja em nome de Jesus, porque nosso Deus merece toda a honra. Próxima terça-feira, culto de ensino na nossa igreja sede, quarta-feira, culto de ensino aqui na nossa congregação, sexta-feira, estaremos aqui continuando a nossa campanha, sem depressão, 100% Jesus. Amanhã ensaio com o conjunto de varões, ensaio com um grupo de irmãs. Próximo sábado, as irmãs têm um compromisso na igreja do Jardim Soares. Estarão saindo daqui, que horas, irmã Romilda? A partir das 18h30, todas as irmãs aqui na nossa igreja, para estarem se dirigindo à igreja do Jardim Soares, uma cooperação que as irmãs têm ali. Em nome de Jesus, há também uma cantina aí abençoada após o término deste trabalho, cantina com um grupo de irmãs. Vamos orar agradecendo a Deus por este trabalho. Senhor Jesus, queremos te dar graças a Deus pelos teus feitos e as tuas maravilhas nesta casa, Senhor. Sabemos que o Senhor se fez presente. Nós podemos sentir a tua graça, o teu poder e o teu Espírito agindo e operando em nós, nos capacitando. Que essa palavra possa germinar em nossos corações, que o teu Espírito possa regar todos os dias essa palavra que foi lançada, essa semente em nossos corações. E que possamos entender, Jesus, que foi a tua graça que nos capacitou para estarmos aqui. Continue conosco nesta semana, nos dando uma semana abençoada na tua presença, nos abençoando e nos guardando debaixo de ti, da tua proteção. Nos leve em paz e segurança aos nossos lares, guardando e livrando de todo o mal, Jesus. É que eu te peço,
Te agradeço para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estendam as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação que há no Divino Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aqueles que recebem, digam amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, uma excelente semana em nome de Jesus.